graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e junto com meu companheiro Gabriel Ramos Silva, a gente vai apresentar o texto A Década de 1930 entre a Memória e a História da Historiografia Brasileira, do autor Fábio Franzini, presente no livro Estudos sobre Historiografia Brasileira. Isso é um vídeo feito para a matéria de História da Historiografia Brasileira, ministrada pelo Valdeir Lopes de Araújo. Assim, iremos apresentar os principais autores presentes nesse texto, começando pelo autor do texto em si, que seria o Fábio Franzini. Ele é graduado em História, fez mestrado nos anos 2000 e doutorado em 2007, com a tese na área de História Social. O nome da tese é A Sombra das Palmeiras, a coleção de documentos brasileiros e transformações da historiografia nacional pela Universidade de São Paulo. Ele é professor do Departamento de História da Escola da Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Suas áreas de pesquisa compreendem a história da historiografia, teoria da história do livro, da edição e história intelectual. Outro autor presente no texto é o Antônio Cândido. Ele nasceu em 1918 e morreu em 2017. É um sociólogo, professor e crítico de literatura brasileira. Além disso, há também o Otávio Tarquini, que nasceu em 1889 e morreu no ano de 1959. Ele fora um escritor e fora extremamente importante, junto com outros nomes, como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, para traçar novos rumos nos conceitos da historiografia brasileira. Por fim, tem-se Gilberto Freire, que nasceu em 1900 e morreu em 1987. Ele foi um sociólogo, historiador e ensaísta literário. Teve mestrando pela Universidade de Columbia em Nova York e fora um autor da Casa Grande Senzala. Logo após, Fábio Franzini apresenta para o leitor o prefácio de Raiz de Brasil, da edição de 1967, escrito por Antônio Cândido. Nesse prefácio, ele coloca Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, Raiz do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior como um panteão de autores e obras que você deve, como historiador, sempre ler. E todos os historiadores, após 1930, passariam por essas obras. O principal do texto do Franzini, já que ele argumenta que os clássicos não nascem clássicos, e sim se tornam clássicos com a época. E ele vai demonstrar a pluralidade de obras e autores por meio da coleção Documentos Brasilianos. Logo, podemos perceber a coleção Documentos Brasileiros, que começa com o clássico Raiz do Brasil, com o prefácio de Gilberto Freire. E assim Franzini vai tentar demonstrar essa pluralidade. A coleção Documentos Brasileiros surgiu em 1936, com a publicação do Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A coleção se destaca pelo seu comprometimento com o uso da documentação, que diferia-se da tradicional historiografia antes de 1930. Há dois diretores fundamentais na coleção Documentos Brasileiros, que serão Gilberto Freire e Otávio Tarquini. Ambos vão ampliar a coleção a partir de suas percepções e seus gostos. A exemplo disso, vale trazer aqui as obras de Otávio Tarquini, obras que ele mesmo escreveu e que colocou aqui e que representa esse interesse do autor e também seu interesse como autor e diretor de colocar as obras de caráter biográfico dentro da coleção. Como dizia Sérgio Buarque de Holanda, Otávio Tarquini foi um homem que tentou fazer a história a partir dos homens que foram um homem que tentou explicar a história a partir dos homens que fizeram a história. Tanto é que aqui estão exemplos que ele tenta explicar a história a partir da vida de Dom Pedro I. A Documentos Brasileiros possui uma coleção de obras muito extensa. Para entender isso, precisa primeiro partir da direção de Gilberto Freire, que é de 1936 até 1938. Gilberto Freire tem um papel essencial para a estruturação da coleção. Ele colocou obras tanto próximas de si quanto distantes de si, como se pode dizer, por exemplo, o Oliveira Viana, que possui obras de caráter mais tradicional na historiografia, mas ainda assim foi colocado lá. Além disso, vale também trazer à tona o Otávio Tarquini, que vai assumir a coleção a partir de 1938 até 1959. Ele possuía um grande gosto pelas biografias e pelo gênero memorialístico da história. Tanto é que no seu comando na coleção vai haver um grande aumento dos volumes referentes a esses tipos de gêneros dentro da obra. Assim sendo, a Documentos Brasileiros vai viver tanto de uma história de inspiração freiriana, quanto uma história nova de
caráter mais biográfico e memorialístico. Mas vale ressaltar também que dentro da coleção vai haver uma chamada de história das ideias e outros ramos também que serão ali colocados. Os demais ramos da coleção abrangem a chamada história das ideias, que era um gênero nascente ainda no Brasil no período de 1930. No entanto, ela era colocada na coleção, porém com um significado ambíguo. Muitas obras foram classificadas como história das ideias, mas não eram essas a sua finalidade. Em realidade, a história das ideias tende a abranger autores e as ideias propriamente ditas. Além disso, vale ressaltar que dentro da coleção fora extirpada obras de caráter mais à esquerda, como obras de caráter marxista, que tentam explicar a história a partir do conceito de materialismo. Só que essa falta do marxismo dentro da coleção não é de culpa total do próprio diretor José Olímpio, que na época de 1937, com a instalação de uma ditadura mais que censurava mais, ela ainda continuou a publicar obras tanto de caráter mais à esquerda quanto de caráter mais à direita, como obras de referentes ao fascismo, que foram censuradas pelo governo na negação de não explicar o verdadeiro fascismo. Mas vale ressaltar que, sendo essa não uma culpa do diretor, a falta do marxismo então é referente aos próprios diretores, isto é, a Freire e a Tarquínio, que não possuíam um gosto que ficavam ressentidos em relação a colocar obras desse caráter dentro da coleção. Mas nesse mesmo contexto, a falta do marxismo é compensada por uma historiografia mais tradicional. Tradicional, apesar de haver uma ruptura entre as duas correntes da historiografia, uma de antes de 1930 e outra depois de 1930, ela que é colocada na coleção, mas com uma nova percepção de história, que tenta, a partir desses temas tradicionais, buscar novas interpretações em cima deles. Portanto, Fábio Franzini demonstra nesse texto a pluralidade de obras e autores que existiam na década de 1930 como uma tentativa de demonstrar que os clássicos são situados em um determinado tempo e que fazem parte de um conjunto maior. É isso, muito obrigado.